Salve, salve pessoal de Marte, meu nome é Rafael Martinelli, também conhecido como Rafinha Qualquer Coisa, que é o nome que eu uso nas minhas produções artísticas, e eu principalmente faço um podcast. É um podcast de contação de história chamado O Labirinto, e esse aqui é o símbolo dele. Ó, que coisa legal! Então, o podcast O Labirinto é um podcast de contação de histórias, né, chama de storytelling, só que é feito de um modo imersivo. Geralmente o podcast é uma troca de ideia, né? E o labirinto não, o labirinto é uma história imersiva, então tem os personagens conversando entre eles, tem a narração, tem todo o ambiente sonoro, então é mais ou menos como se fosse um filme sem a imagem. A imagem fica a critério da imaginação do ouvinte. Então é um convite para uma viagem, assim. E a história em si, o que eu me baseei é fazer uma história pegando por base alguma mitologia principalmente grega, né, essas coisas tipo Narciso, Eco, Ícaro, essas coisas mais conhecidas, e reimaginar como é que seria essa história deles contadas no tempo de hoje. Tipo, como é que seria o Narciso vivendo no mundo de Instagrams e internet, e fotos e redes sociais? O que é o Ícaro tendo que lidar com mercados financeiros, sabe? Já que ele é um cara ambicioso. Então é mais ou menos essa viagem, assim. A minha inspiração veio de alguns podcasts gringos, né? Principalmente um chamado Here Be Monsters, que ele faz mais ou menos essa pegada que eu faço também. Uma história imersiva. Não tem muito essa parada de ser baseado no mito, mas aí foi uma mistura. E algumas brincadeiras também, algumas experimentações narrativas. Eu acho bem legal, né? Também é fácil eu achar legal. Eu queria saber o que vocês acham. E além do Labirinto, tem um outro podcast que eu fiz, que já está meio parado, que eu ainda pretendo retomar, mas está em hiato por enquanto, chamado Flores no Asfalto. E a pegada é bem parecida, mas é uma coisa mais poética e pessoal. Então eu conto algumas histórias minhas, porque eu já trabalhei de palhaço por algum tempo, pretendo voltar se a pandemia permitir, né? Então eu conto algumas das histórias que eu vivi como palhaço de hospital, como é que eu me tornei palhaço, dessa mesma forma imersiva, contando minha história, utilizando uma cama sonora para fazer o ouvinte embarcar comigo. Falando um pouco do processo, é uma coisa bem bagunçada, assim. Eu não tenho uma organização para fazer minhas criações. Eu às vezes escrevo e depois eu falo com alguém, a gente bate as ideias, ou às vezes eu começo criando um ambiente sonoro e vou escrevendo a partir do ambiente que eu criei. E geralmente eu trabalho aqui da minha casa mesmo, pego o microfone que eu tenho aqui, uso o meu computador, chamo meus amigos em volta pra fazer as vozes e a gente improvisa, cara. Eu nunca gastei R$1 com esse podcast, né? Então, assim, para um momento de quarentena, o podcast ainda é super viável de ser feito. Eu consigo fazer aqui em casa com as minhas coisas. E é legal que, assim, você pega um amigo seu pra falar uma frase, dar um texto e sei lá, uma coisa muito pessoal, muito bagunçada. Para ter acesso ao labirinto é uma coisa mais fácil do mundo, né? Geralmente o labirinto é fácil de entrar, mas é difícil de sair, né? A maioria dos celulares já tem nele um aplicativo para podcasts. A maioria, assim. É só procurar lá por Umas Vozes que você vai encontrar meu podcast. Porque o meu podcast do labirinto fica dentro desse Umas Vozes. Ou então procurar por Flores no Asfalto. O labirinto você encontra até nos agregadores maiores, tipo Spotify, qualquer uma dessas paradas aí, Deezer, Google, não sei o que, tudo, Apple, essa parada tudo. O Flores no Asfalto você encontra só em agregador de podcast mesmo. Ou então, se você não tiver nada disso, você vai na sua loja do celular, lá na Google Store, Play Store ou Apple Store, sei lá, e pesquisa por podcast que você vai encontrar 1 milhão de player gratuito, assim, é só baixar e usar, não tem problema nenhum e não tem gasto nenhum. E pesquisa lá por Umas Vozes, vai encontrar a gente. Bom, é isso aí. Espero que vocês gostem, que vocês conheçam, que vocês compartilhem aí, fiquem à vontade. Eu estou sempre à disposição, se quiserem trocar uma ideia, no podcast mesmo você encontra meu contato e provavelmente por aqui também, em algum lugar, aqui, ali, por lá, sei lá. Eu não sei como vai ser a estrutura da parada aqui. E muito legal essa iniciativa do Marte de juntar uma galera, procurar pessoas, procurar uma maneira de divulgar os artistas. A gente tem que fazer isso mesmo porque a gente é tudo gente independente tentando se virar e encontrar um público. E todo mundo fazendo o que gosta por amor e tentando fazer isso virar alguma coisa, né? Então, eu sou um deles. E você pode ser um deles também. Faça sua arte, faça suas coisas aí, aproveite esse tempo para procurar coisa que te inspire em vez de procurar coisa que te deixa maluco, porque é muito fácil achar coisa que te deixa maluco. Vamos dar um tempo nisso aí. E bora lá. Tchau!